Três histórias reais de terror, Dias dos Namorados. Meu nome é Lucas e eu comecei a namorar minha namorada, que vou chamar de Nick, há 3 anos. Nossa história começou de forma bastante inocente, com um comentário que fiz em uma das histórias do Instagram dela. Começamos a conversar e logo depois trocamos números de telefone e adicionamos um ao outro no Snapchat. Depois de uma semana, nos conhecemos pessoalmente. Nosso relacionamento começou logo após as festas de fim de ano, em janeiro. E logo pensei no Dia dos Namorados que se aproximava. Era bom ter começado a falar com uma garota nessa época para não sentir a pressão de estar sozinho naquele feriado. No entanto, à medida que o Dia dos Namorados se aproximava e Nick e eu estávamos saindo em alguns encontros, ela me confidenciou sobre uma situação de perseguição que vinha enfrentando. O nome do homem era Ben, um cara alguns anos mais velho que Nick e que estudava na mesma faculdade comunitária que ela. Eles se conheceram em uma aula durante um projeto em grupo e ele começou a segui-la pelo campus algumas vezes. Nick nunca envolveu a polícia ou algo assim, o que me surpreendeu. Ela me contou que Ben descobriu onde ela morava e enviou uma série de mensagens perturbadoras que ela ignorou. Nick não bloqueou o número dele porque queria ver até onde ele iria antes de perceber as dicas de que ela não estava interessada. Quando perguntei por que ela estava me contando isso agora, Nick explicou que Ben havia começado a contatá-la novamente, especificamente por causa do Dia dos Namorados. Ele começou a mandar mensagens novamente à medida que o feriado se aproximava. Nick continuou ignorando as mensagens, mas ele levou a obsessão a outro nível quando deixou uma caixa de chocolates Russell Stover na porta dela. Ela sabia que era de Ben, porque ele mandou uma mensagem dizendo: "Espero que goste do presente que deixei para você." Foi nesse momento que Nick decidiu acabar com isso e respondeu a ele com uma mensagem longa, dizendo que ele precisava de ajuda e que ela estava namorando alguém agora. Então, ele deveria deixá-la em paz. Nick estava assustada com o fato de Ben ter conseguido o endereço dela, talvez a seguindo até em casa. Eu fiz o possível para tranquilizá-la, garantindo que eu não deixaria Ben fazer nada contra ela. Alguns dias depois, Nick me mandou uma captura de tela preocupante. Era uma mensagem de um número falso perguntando se o cara que ela estava namorando era eu, mencionando meu nome. Isso me deixou desconfortável, pois até então, tudo o que eu sabia era que Ben era um perseguidor insistente que talvez tivesse seguido Nick até em casa. E agora, ele estava me envolvendo na situação. Chegou a um ponto em que Nick estava prestes a chamar a polícia se Ben não parasse. Eu disse a ela que a acompanharia à delegacia se ele enviasse mais uma mensagem. Avançando para o Dia dos Namorados, que caiu numa sexta-feira naquele ano, Nick e eu fomos jantar em um restaurante agradável à beira do lago. Estávamos sentados numa mesa do lado de fora porque o tempo estava agradável. Enquanto comíamos, ambos notamos um cara sentado em um banco fora da área de jantar, perto do estacionamento, com um chapéu puxado para baixo, escondendo o rosto. Nick fez uma piada dizendo: "E se for o Ben?" Nós rimos, mas ele inclinou a cabeça ligeiramente na nossa direção, enquanto estávamos olhando para ele. Depois, olhou rapidamente para o outro lado e, segundos depois, levantou-se e foi embora. Deixamos de rir naquele momento. Agora, realmente questionávamos as chances de aquilo ser realmente Ben. Após alguns minutos, mudamos de assunto e aproveitamos o resto do nosso tempo juntos. Depois do jantar, queríamos continuar a noite juntos. Afinal, era Dia dos Namorados.
Como os pais dela estavam em casa, fomos para minha casa alugada. Estávamos no sofá e as coisas estavam ficando um pouco mais íntimas quando Nick se afastou de mim abruptamente e disse: "O que foi isso?" Eu também ouvi um barulho vindo do lado de fora, no quintal. Perguntei se ela queria que eu fosse verificar e ela assentiu com a cabeça. Coloquei meus chinelos e fui até o pátio, esperando ouvir algum animal fugindo ao perceber minha presença. Olhei em volta e vi que uma pilha de cadeiras de praia encostadas na casa havia caído. Não havia vento naquela noite, então me pareceu estranho. Enquanto olhava para os arbustos que circundavam o quintal, algo chamou minha atenção. Vi uma figura alta entre os arbustos. Meu pescoço se estendeu para frente enquanto eu tentava focar melhor no que estava vendo. Dei alguns passos à frente e, de repente, percebi que havia alguém ali. Ele viu que eu o notar e começou a sair rapidamente dos arbustos, em uma velocidade que interpretei como uma ameaça. Aproveitei a oportunidade para derrubá-lo no chão enquanto ele ainda lutava para sair dos arbustos. Gritei para ele ficar no chão várias vezes e chamei Nick, que estava dentro da casa, pedindo que ela chamasse a polícia. O homem, no chão, lutou para se soltar algumas vezes, mas eu consegui mantê-lo sob controle. Quando Nick saiu de casa enquanto falava com a polícia, perguntei se aquele era Ben. Ela ofegou e disse: "Meu Deus, sim, era o mesmo cara que vinha a assediando." Naquele momento, percebi que ele estava usando a mesma camisa que o homem com o chapéu no restaurante mais cedo. A polícia chegou e algemou Ben. Ele foi acusado de invasão de propriedade e Nick aproveitou o momento para mostrar todas as mensagens de assédio que ele havia enviado. Ben foi acusado de perseguição e assédio, recebendo uma multa e uma contravenção. Nick obteve uma ordem de proteção contra ele e, se ele a contatasse novamente, seria preso novamente. Felizmente, ele não a contactou novamente desde então. Essa história aconteceu há 4 anos. À medida que o Dia dos Namorados se aproxima novamente, Nick e eu lembramos desse incidente como um lembrete do que superamos juntos. Ben foi o perseguidor definitivo, mas felizmente teve a sensatez de não a contatar novamente. Esse evento nos aproximou e nos tornou mais fortes como casal. Vivemos felizes juntos, sempre atentos aos sinais de perigo, mas gratos por termos nos livrado dessa situação. Meu nome é Ana e há 4 anos, meu namorado e eu planejamos um jantar romântico para o Dia dos Namorados. Como a maioria dos casais, queríamos aproveitar a noite e celebrar nosso relacionamento. Chegamos ao restaurante e, enquanto esperávamos nossa vez de entrar, notei um casal nos observando de maneira estranha. Dei um leve empurrão no braço do meu namorado e comentamos sobre o quão bizarro era. Ao entrar no restaurante, meu namorado deu seu nome à recepcionista, que nos informou que a espera seria de 45 minutos. Ela nos avisaria por mensagem quando nossa mesa estivesse pronta. Decidimos matar o tempo jogando mini-golfe no local, em frente ao restaurante. Enquanto caminhávamos de volta para o carro, a mulher do casal se levantou e se apresentou como Sra. Grady. Achei muito estranho e olhei para meu namorado. Ela ainda estava com a mão estendida para um aperto de mão. Relutante, dei um aperto de mão. A Sra. Grady explicou que ela e o marido achavam que formávamos um casal bonito e eram fotógrafos. Eles queriam nos levar ao estúdio para tirar algumas fotos, alegando que o tempo de espera seria longo. Red flags começaram a soar em minha mente, mas meu namorado recusou educadamente, dizendo que tínhamos outros planos. A Sra. Grady deu um sorriso que me arrepia até hoje e se sentou ao lado do marido.
que não disse uma palavra durante toda a interação. Entramos no carro e eu comentei com meu namorado sobre o quão assustador foi aquele encontro. Concordamos que foi muito estranho. Chegamos ao mini golf e ficamos surpresos ao encontrá-lo vazio. Rimos da situação, mas eu ainda estava desconfortável. O local não era grande e você podia ver a porta de entrada de qualquer ponto. Enquanto estávamos na quinta rodada, ouvi a campainha da porta tocar. Virei-me para olhar e meu coração afundou. Era o mesmo casal, a senhora Grady e seu marido. Eles olharam em volta e quando fizemos contato visual, a senhora Grady deu o sorriso mais assustador que eu já vi. Avisei meu namorado, que se virou para olhar enquanto eles pegavam seus equipamentos. Disse a ele que estava desconfortável e sugeri que esperássemos no carro, pois já haviam passado 15 minutos e a nossa mesa não demoraria muito mais. Ele concordou e ao nos virarmos percebemos que o casal estava bem atrás de nós, sorrindo amplamente. Que coincidência incrível, disse a senhora Grady, enquanto o marido finalmente se pronunciou. Deveríamos fazer uma sessão de fotos, Grady vs. Rod. O coração do meu namorado afundou quando ele ouviu isso. Rod era o sobrenome dele, e a forma como o homem falou foi assustadora. Saímos do mini golf rapidamente e recebemos uma mensagem do restaurante informando que nossa mesa estava pronta. Durante o jantar, meu namorado insistiu em pagar a conta, já que era dia dos namorados, e fomos para o banheiro enquanto eu esperava no carro. Achei que via a senhora Grady espiando de um canto, mas convenci a mim mesma de que era apenas minha imaginação. Para chegar à casa do meu namorado, você precisa pegar uma estrada longa, cercada por árvores. Enquanto dirigíamos, percebemos que um carro estava nos seguindo. Falei para o meu namorado e ele rapidamente desligou o motor, apagou as luzes e trancou as portas. Eu estava com medo e confusa, sem saber o que estava acontecendo. Ele disse que deveríamos esperar no carro, mas depois mudou de ideia e me puxou para fora, correndo para os arbustos próximos. Escondemos-nos atrás de algumas árvores enquanto ele ligava para a polícia, explicando rapidamente a situação. Enquanto esperávamos, o carro seguidor passou por nós lentamente. Podíamos ver as silhuetas da senhora Grady e seu marido dentro do carro. Foi um alívio enorme quando os vimos se afastar. A polícia chegou logo depois, mas não conseguiu encontrar o casal. Depois desse evento aterrorizante, nada mais aconteceu. A polícia manteve um olho no caso, mas o casal nunca mais apareceu. Hoje, meu namorado e eu somos casados e essa história virou uma anedota assustadora que contamos aos nossos amigos. Agradecemos por termos nos livrado daquela situação sem maiores consequências e nos tornamos mais cuidadosos com estranhos. Meu nome é Eduardo e esta é a história de uma experiência aterrorizante que tive no Dia dos Namorados há alguns anos. Depois de terminar um relacionamento conturbado, decidi dar uma chance ao Tinder. Lá, comecei a conversar com uma garota chamada Alexia. Ela parecia perfeita para mim, gostava de filmes, tinha os mesmos interesses e, coincidentemente, estava no mesmo curso de um dos meus melhores amigos. Depois de algumas conversas, decidimos sair. O primeiro encontro foi ótimo. Fomos ao McDonald's, assistimos a um filme e caminhamos pelo centro da cidade. Tudo parecia perfeito. Depois do filme, voltamos ao meu apartamento. Estava nevando lá fora e Alexia pediu para passar a noite, pois sua casa ficava a cerca de 10 minutos a pé. Claro, eu disse que ela poderia ficar. Tivemos uma noite agradável e por volta da 1h da manhã,
adormecemos. Eu sou um dorminhoco leve, então qualquer barulho me acorda. Por volta das 3 horas da manhã, acordei e percebi que Alexia não estava ao meu lado. Fiquei curioso, mas não alarmado. Chamei por ela, mas não houve resposta. Notei que suas roupas ainda estavam no chão. Então, ela estava em algum lugar do apartamento. Houve um rangido vindo do outro lado do quarto. Fui até lá e de repente Alexia se virou em uma velocidade inumana, começando a gritar e me bater. Ela não mostrava nenhuma emoção em seu rosto, o que foi assustador. Caí na cama e ela continuou a me atacar por cerca de 30 segundos. Então, ela pegou suas roupas e saiu correndo do apartamento. Chamei a polícia imediatamente. Quando chegaram, contei tudo o que aconteceu. Eles pediram para ver o perfil do Tinder e do Snapchat dela, mas ambos haviam sido deletados. Eu tinha apenas uma foto dela, que ela havia me enviado pelo Snapchat, mas não ajudou muito na investigação. Os policiais fizeram um relatório e me aconselharam a ter um amigo para dormir na minha casa por um tempo. Fiquei traumatizado e durante semanas tive dificuldade para dormir. Sempre que ouvia um barulho, meu coração disparava, achando que Alexia poderia voltar. Nada mais aconteceu desde então, mas aquele encontro mudou minha vida. Me tornei mais cauteloso com as pessoas que conhecia online e sempre verificava todos os detalhes antes de sair com alguém. A experiência me deixou com cicatrizes emocionais, mas também me ensinou a importância da segurança. Anos se passaram e eventualmente encontrei alguém especial. Construímos um relacionamento baseado na confiança e honestidade, algo que aprendi a valorizar ainda mais após o incidente com Alexia. Aprendi a importância de ouvir minha intuição e nunca ignorar os sinais de alerta. Hoje, conto essa história como um lembrete para sempre estar vigilante e valorizar a segurança pessoal. É uma lição dura, mas que me fez crescer como pessoa. Sempre será uma parte de mim, mas também me deu forças para seguir em frente e construir um futuro melhor. Relembrar essa experiência é sempre difícil, mas necessário. É uma história que compartilho não só para alertar os outros sobre os perigos de encontros online, mas também para mostrar que, mesmo após momentos traumáticos, é possível encontrar a felicidade e a segurança novamente. A vida seguiu e, com o tempo, as cicatrizes emocionais começaram a cicatrizar, me tornando mais forte e resiliente. Estas histórias de Dia dos Namorados, por mais assustadoras que sejam, mostram a importância de estar atento, confiar na intuição e valorizar a própria segurança. Cada uma delas é um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, há uma saída e a possibilidade de um novo começo.